Senhor presidente, senhora vereadora, público presente, diversos amigos, servidores públicos municipais, sindicato, a imprensa, em especial a jornalista Ana Cândida Brischi, que é aniversariante da data de hoje. Boa noite a todos. Eu vou falar hoje de 4 temas, né? Quero começar falando rapidamente sobre a merenda escolar. Também não tem como não falar da questão dos buracos, campanha salarial, prestigiando a presença dos servidores e a abertura da campanha hoje. E finalizar, eu vou usar a maior parte do tempo para explicar um pouco mais sobre o projeto de reestruturação administrativa na Sanepar, que eu estudei, e deixar isso registrado. Bom, primeiro, muito rapidamente sobre a questão da merenda escolar, só para também deixar explícito que a gente tem notado que semanalmente a merenda escolar dos nossos alunos tem piorado na qualidade, na quantidade. A gente tem recebido diversas reclamações de professores, de auxiliares de educação, de mães, que de forma reiterada colocam, embora o governo não admita, que a merenda escolar ela tem ficado pior, né? A cada dia ela tem piorado. Então, eu queria, antes da que seja necessário a gente ingressar com denúncia, antes que seja necessário a gente envolver Ministério Público, envolver outras ações, também aqui, mais uma vez, solicitar para o governo municipal que, se for mexer, não mexa nessas coisas, não mexa na merenda das crianças, não mexa no direito dos servidores, não mexa no medicamento, não mexa nos direitos fundamentais da população e dos servidores. Então, em relação à merenda escolar, por favor, prefeito, não toque na merenda das crianças. A segunda questão também já foi falada por diversos vereadores, eu também não vou detalhá-la, mas é importante a gente registrar que a questão dos buracos, do recapeamento asfáltico, é um problema muito mais crônico do que se tem colocado, né? Primeiro, que do ponto de vista da qualidade do asfalto em Vinhedo é algo bastante delicado, né? O vereador Sandro Rebeca tem insistido nisso, da questão do planejamento, da qualidade de aplicação de uma massa asfáltica. É uma vergonha, uma coisa fininha, muito mal feita. E segundo, que não sei se todos sabem, a empresa que fornece a massa asfáltica já está indo para o 11º mês sem receber. Então não é, vou repetir, não é 1 mês, 2 meses, algumas semanas. São 10 meses sem pagamento, né? Então essa é a situação que levou, já se colocou vários termos, né? Mas do ponto de vista dos buracos é assim um caos, né? Porque Vinhedo é uma cidade que, né, ela funciona bem, nós não estamos numa cidade aqui do interior do Nordeste, que tem mais dificuldade de ter receita, nós somos uma cidade potente, 400 milhões de reais por ano, e uma cidade que, do ponto de vista do gerenciamento administrativo, comete erros que são infantis, que são primários. A gente perdeu também verbas do governo federal que a população vai ter que pagar pelo asfalto, por exemplo, na região da Caixa d'Água. É importante a gente lembrar disso. Lá na Almerópolis Benetti e na Rua dos Italianos, era para ser uma verba do PAC, por incompetência do governo, a população vai ter que pagar o asfalto, porque perdeu as verbas do governo federal. Então, vejam, é um problema bastante sério de planejamento, né? E aí a gente tem que passar por eu, sinceramente, eu até brinquei, a vergonha do VART, né? Aquela imagem da nossa cidade na PPTV, mas de uma forma vergonhosa. E não venha me falar que foi alguém desavisado, porque foi o governo que indicou uma pessoa para ir lá falar, a PTV, seja qual for o veículo, a agenda liga no governo, e aí indicaram o diretor para ir lá falar, e ele foi com as informações, que não tinha informações, não tinha data, né? E vejam como o tempo todo se trabalha com informações que não são reais. Falou-se que tinha que ter uma licitação, já tinha 1 mês do buraco, precisaria de pelo menos mais 1 mês. Então, depois que virou um pânico, foi para a TV, foi para a internet, depois o rapaz lá criou a página no Facebook, Buracos de Vinhedo, que já está virando uma sensação. O Jornal de Vinhedo criou aí um aplicativo para a população indicar onde estão os buracos. O Tribuna de Vinhedo também já tem colocado em diversas semanas essa questão. Então, depois que virou um clamor público, então não precisou de licitação, chegou prefeito, chegou bloco, chegou funcionário, chegou tudo, né?
logo após esse final de semana, onde a população reclamou. Então, isso mostra, inclusive, a importância da gente prestigiar e valorizar os servidores públicos, que, vejam bem, quem, no final das contas, vai resolver, quem está na ponta das políticas públicas, quem cuida das crianças, quem dá aula, quem tapa o buraco, quem faz tudo, é o servidor público. Então, a importância de se valorizar o servidor público, especialmente no momento de campanha salarial, e aqui eu dou a minha opinião, né, a gente espera até a presença do secretário de governo, acho que ainda está aí, que se faça um processo transparente, sem pegadinha, sem falar que, sabe, que a cidade é isso, que é aquilo, que os números são públicos, né? Ninguém está pedindo, pelo que eu vi, nada demais, né? Está se pedindo a manutenção dos direitos, está pedindo a recomposição dos salários. Então, que se faça isso de uma forma transparente, adulta, profissional, né? Respeitosa, democrática. É isso que eu espero dessa campanha salarial. E passo ao meu tema final, peço para a Soninha colocar os slides, eu vou dedicar todos os minutos a falar sobre o projeto da Sanebave, que eu me comprometi na semana passada a detalhá-lo. Então, esse primeiro slide só fala aí que, né, no dia 24 de janeiro entrou aqui na casa um projeto de reforma administrativa da Prefeitura, que trata dos cargos, das funções, da forma como que esses cargos são estruturados na autarquia municipal Sanebave. Próximo slide. Trata que no início do ano passado, né, falando aqui sobre o porquê que está vindo esse projeto para a Câmara, o Tribunal de Justiça, após ser acionado pelo Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal de Justiça decidiu que os cargos são irregulares, ilegais, inconstitucionais e que eles deveriam ser cancelados. No slide seguinte, eu resumo qual que é a proposta central do governo, do ponto de vista dos cargos, né, a criação de 22 funções de confiança, chamadas FC em Vinhedo, e 60 funções gratificadas, as chamadas FG. E aqui eu quero rapidamente já falar da polêmica, da guerra retórica, da guerra de símbolos que se faz sobre isso, quando se diz que cargos FG não são cargos de confiança. E não é verdade, né? Eu vou demonstrar isso. Cargos FG nada mais são que cargos de confiança que só podem ser assumidos por servidores públicos. Mas são funções de confiança porque, da forma como é feito, pelo menos até hoje, a não ser que mude, a indicação é do superintendente, no limite do prefeito. Não é uma prova, um concurso interno, não é análise de títulos, não são critérios objetivos que levam a pessoa a assumir um cargo. Então, se não é isso, é uma função de confiança. Então, aí, também para deixar escrito, registrado, depois eu vou jogar isso na internet também, e vou levar isso para o prefeito a partir de uma proposta, além de aumentar numericamente o número de cargos, e aumentou de forma exagerada, os cargos também ocorrerão um aumento de custos. Eu vou falar por quê. Quando se faz o cálculo do que se gasta hoje, é preciso levar em consideração que parte dos cargos FC já funciona hoje como FG, apesar da nomenclatura distinta. Dos 39 cargos em 2016, entre 15 e 20 desses cargos foram ocupados por servidores de carreira. O que quer dizer isso? Tem uma pegadinha aí, tem uma cortina de fumaça. Então, vamos tirar essa cortina de fumaça. O que é essa cortina de fumaça? Hoje tem 39 cargos. Desses 39, mais ou menos metade, um pouco menos da metade, hoje, já são ocupados por servidores que são da Sanebave. Então, quando a gente vai calcular o custo desses cargos versus o que o governo está apresentando hoje, você não pode colocar o valor do salário total do coordenador. Então, sei lá, um cargo custa R$3.000. Então, se a pessoa já tem um salário de R$2.000, você não pode computar aqui, na hora de comparar um com o outro, R$3.000. Você tem que colocar R$1.000. Não sei se isso não é tão simples, mas objetivamente é isso. Mais ou menos metade chama-se FC, mas na prática é quase um FG, porque é ocupado por servidores hoje que são cargos de carreira na Sanebave e são concursados. Então, na hora que a gente fazer o cálculo real, por exemplo, pegando a folha de pagamento de novembro, de outubro, antes das demissões, e comparando com a estrutura proposta, aí nós vamos chegar num resultado real. O que fala a Constituição do Estado de São Paulo? A Constituição Federal fala que os tipos de cargos que devem ser ocupados por funções de confiança, e a Constituição do Estado de São Paulo é muito interessante, né? Quando ela fala aqui, explicando isso que eu acabei de falar. As funções de confiança,
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, a Constituição do Estado de São Paulo ela complementa a Constituição Federal e mostra que os cargos, tanto o FG como o FC, nessa concepção do governo, são funções de confiança, só que em Vinhedo as nomenclaturas são distintas. E aí eu venho já ao que está ocorrendo. Já houve 2 ADINs contra a Sanebave, e se a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo considerar que existiu a tentativa de burlar a ADIN, pode ter problema para o prefeito, para o superintendente e para os vereadores que votarem o tema. E não é nenhum terrorismo, isso acabou de acontecer aqui na cidade de Louveira. A gente conversava sobre isso esses dias. O próximo slide, os 3 próximos slides, vou ficar no primeiro, são trechos das ADINs, foram 2 ADINs. A lei ora impugnada criou o total de 34 cargos em comissão, praticamente o dobro dos mesmos cargos em comissão declarados inconstitucionais pelo colendo órgão especial na ADIN, número tal. Proposta contra a anterior Lei Complementar 72 de 2007, substituída pela lei ora impugnada. O próximo slide também é um trecho da ADIN. Ocorre que os novos cargos, assim como os antigos, destinam-se a atribuições profissionais ou técnicas burocráticas e operacionais, que não demandam relação de confiança, ou seja, não poderiam ser funções de confiança. Esse próximo pode passar. A decisão da Justiça. Não basta a mera nomenclatura, coordenador, diretor, chefe, pois daí não se extrai a real dimensão do cargo. Observa-se que a lei resgatada criou cargos em comissão para execução de funções técnicas e segue a decisão. Eu relembro aqui no próximo slide que foi dado quase 1 ano para o governo fazer isso. Tá certo? A decisão foi lá em junho e julho do ano passado, para variar, esperou mais ou menos a coisa chegar no meio da confusão, né? Carnaval, no caso aqui foi um dia antes do Carnaval, mandou para a Câmara. A lei, no próximo slide, a estrutura atual, são 210 cargos gerais na Sanebave, para 39 funções, não vou entrar nessa confusão de FC e FG, funções que o superintendente indica. Quantas são hoje? 39. Qual que é o fator? 5,38. Então, a cada 5,38 funcionários, tem uma pessoa lá que é função de confiança indicada pelo superintendente. A proposta que veio para a Câmara, ela vai diminuir esse fator para 2,56. Ou seja, para cada 2 servidores e meio tem um chefe. Ou um chefe, ou um cargo de confiança, ou um diretor. E a proposta que eu vou entregar para o prefeito contempla 52 cargos, um fator intermediário de 4,04. Aí eu apresento uma série de problemas, eu não vou conseguir falar de todos, mas resumidamente, para dar tempo, vários cargos que deveriam ter a indicação da escolaridade não tem, critérios para indicação de fundo de FG são vagos, contrariedade ao acordo anterior, na minha opinião, ausência de requisitos, ausência de cálculo para demonstrar que não vai afetar a lei de responsabilidade fiscal, cargos de representação jurídica como função de confiança, contrariando a Constituição, cargo de ouvidoria como função de confiança e assim por diante. Então, a gente pode passar aí até as principais propostas. E aí, para resolver, eu vou apresentar uma série de questões para resolver o problema, e, em geral, a gente apresenta uma crítica e sempre tem uma solução, né? As pessoas, oposição nunca tem solução, isso é intriga da situação. Resolver problemas de escolaridade mínima, explicar a necessidade de autorização parlamentar para o aumento de despesa, que não está claro, diminuir a quantidade de cargos, etc., etc. Garantir critério de transparência no aumento de tarifas, está lá na lei essa questão, detalhar a forma de execução fiscal e acionamento de justiça, e aqui eu indico alguns possíveis critérios para a nomeação dos FGs. E aí eu peço, Soninha, para ir já na tabela. Essa tabela são os cargos de hoje, né, que são 39 funções. Eu resumi aí para que pudesse ter uma noção. A seguinte é a estrutura atual proposta pelo prefeito, inclusive com uma série de problemas, funções que não deveriam ser funções de confiança, né, dando um total de 82. E a última é a proposta que eu vou apresentar, que contemplaria uma série de correções, né, tirando exageros nas funções de confiança, tirando a diretoria que está em FC e jogando para FG,
tirando chefias que continuam como uma função que o tribunal já falou que não pode, vai dar problema, e assim por diante. Então, eu vou apresentar essa proposta de que diminui a quantidade de cargos e corrige uma série de questões que eu visualizei como problemas na apresentação da Sanebave. Agradeço a atenção de todos, boa noite.